E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vim trazer a instalação do Apache e do PHP manualmente, sem baixar um software que traga tudo pronto pra gente, né? Que no caso é o Champ ou o AMP. Não é desvantagem, né, em baixar um software assim, porque você consegue, né, realizar as configurações nele depois. Porém, caso ocorra um erro, a probabilidade de você encontrar esse erro é menor, por conta que você não criou do zero. Então, a gente criando aqui do zero, né, vai te ajudar em ambas as partes, tanto instalar manualmente, quanto caso haja um erro, né, no seu champ que já está instalado, algo assim, você já vai conseguir arrumar, porque você vai ter uma base, né, de como funcionam os arquivos e tudo mais. Então, ok. Vamos entrar no nosso navegador. Essa daqui é uma máquina virtual, ok? Ela possui apenas banco de dados e não tem o PHP, né? O Apache, né? O PHP nela. Eu vou deixar esses links na descrição, né? O link do download para download do Apache, do PHP e etc. Primeiro detalhe é que a gente acessou, né, o Apache e a gente vai fazer o download do servidor. Antes de fazer o download do servidor, vamos baixar esse carinha aqui, que é a biblioteca Visual, né? Visual C++. A gente vai baixar ela aqui, eu já tenho ela baixada, né? Provavelmente no meu ele só vai reinstalar, ó, reparar, mas no de vocês ele possa dar para instalar. Por que esse procedimento? Porque se a máquina não possuir, né, esse requisito aqui, vamos dizer assim, ela não vai conseguir instalar o Apache. Então a gente vai instalar ela aqui. Assim que terminar de instalar, a gente vai. Ok. Não vou precisar reiniciar, né? Porque o meu já estava instalado. No de vocês, caso ele não esteja instalado, reinicie a máquina. Agora vamos lá. A gente tem duas opções aqui, né? A arquitetura 64 bits do processador e a arquitetura 32 bits. Eu vou baixar a 64. Verifiquem qual é, né, a arquitetura do processador de vocês e baixem de acordo com a mesma. Então vou baixar aqui o Apache, pronto, fiz o download dele. Não vou extrair ele aqui, né? Vou copiá-lo e jogar ele lá no disco C, lá na raiz. Pronto. Agora eu vou extrair ele aqui. Vai pedir permissão. Ele não demora, né? Tanto o download dele quanto para extrair é rápido. A gente já pode excluir esse zip aqui, né? A gente já extraiu. Ok, agora a gente vai ter uma pasta, Apache, né? 24. Então a gente vai acessá-la aqui e já vai, né, verificar e até mesmo configurar um arquivo, né? Aqui vai ser onde vai ficar os nossos projetos, né, em PHP. Ok, então deixa eu voltar no início. A gente vai acessar a pasta Apache 24, vai acessar o conf e vai verificar, né, esse arquivo. A gente vai fazer algumas verificações nele e a gente vai fazer algumas alterações também. Primeiramente, o que a gente deve verificar, né, é os srv root, ou seja, onde está o nosso servidor, né? O nosso servidor está no C dois pontos Apache 24, que a gente jogou ele lá para o C, né, e fez a extração dele lá. Caso a gente tivesse extraído ele no downloads, a gente teria que colocar o caminho do downloads aqui. Não é bom fazer isso, né, por conta que a gente pode fazer uma limpa no computador e não ver essa pasta aqui, ou passa despercebida e a gente deleta, né, os arquivos no nosso servidor. Então é sempre bom jogar lá no C. Outra coisa que a gente vai verificar aqui é o listing. Qual vai ser a porta que o nosso servidor vai rodar?
Nesse caso aqui é a porta 80. Então a gente precisa verificar se essa porta 80 já não está sendo utilizada, né, por outro serviço, por outro programa. Como a gente faz isso? cmd, né, e a gente vai digitar um comando aqui, que é esse daqui, netstat -an pipe find traço, né, barra e 80. Então a gente vai dar um enter, ó, não há nenhum serviço utilizando a porta 80, né? Façam, pesquisem sobre esse comando aqui para que vocês consigam entender de uma melhor forma. Então, ok, não há nenhum serviço utilizando a porta, então a gente pode, né, usar o nosso servidor nessa porta aqui que ele vai funcionar tranquilamente. Agora a gente vai buscar por server name, ou seja, o nome do nosso servidor. Aqui, né, ele vai estar comentado. Tudo que tiver com cerquilha significa que está comentado. A gente vai descomentar e aqui nesse www.exemple.com a gente vai apagá-lo e colocar local host. Apenas isso. Ok. Pronto. Era essa verificação e essa edição nesse arquivo que a gente tinha que fazer. Agora a gente vai salvar e a gente já vai instalar o nosso servidor. Venham aqui, cmd, cliquem com o botão direito, executar como administrador. Caso vocês não façam isso, o Windows não vai deixar você instalar, né, o servidor. Aqui vocês digitam cd, agora Apache, que é a pasta, né, que está descompactada lá no C. Então a gente está acessando o C, a pasta Apache, e a gente vai acessar a pasta IN. Pronto, a gente acessou. Se eu der um dir aqui, ele vai me listar tudo que possui dentro dessa pasta. Então agora a gente vai vir aqui e vai digitar o seguinte para a gente instalar o nosso servidor: httpd://-k install. Pronto. Servidor instalado com sucesso. Agora eu vou vir aqui, né, no meu navegador, vou digitar local host. Pronto. Aqui está funcionando corretamente. Caso no de vocês não funcione igual funcionou direto aqui no meu, façam o seguinte: digitem o mesmo comando, só que no "-k", né? Depois que digitar o "-k", digitem start para ele startar o servidor. Pronto, né? O meu já estava startado. Ok, tá aqui. Aí o de vocês vai aparecer corretamente. Então agora a gente vai fazer o download do PHP. Então a gente vai vir aqui, php.net. A gente vai acessar uma versão do PHP. A gente vai acessar a 7.4. Downloads para o Windows. E aqui a gente possui duas opções para a gente fazer download: no thread e thread. Esse carinha aqui, ele não vai permitir, por exemplo, se eu tenho um sistema para diversos usuários utilizarem, não vai ser possível, porque ele não cria thread para cada usuário. No caso, esse daqui ele vai criar, ou seja, como se fossem simultâneas, né? Então, a gente vai baixar esse carinha aqui. Pronto, ele fez o download. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um Ctrl C nesse arquivo, vai lá para o C. Aqui a gente vai criar uma nova pasta chamada php7. Dentro dessa pasta a gente vai jogar o nosso zip e a gente vai extrair ele aqui dentro. Mesmo procedimento. Assim que a gente extraiu ele, a gente pode deletar. Pronto. Agora
a gente já está com o PHP na nossa máquina, a gente precisa configurá-lo. Então a gente vai PHP 7, na pasta que a gente criou, e vai buscar por php.ini, né, na questão do desenvolvimento. Aqui a gente tem duas questões, desenvolvimento e produção. A diferença é que esse de produção ele já vem mais otimizado realmente para produção. Porém, a gente vai utilizar esse daqui, desenvolvimento. O que a gente vai fazer? Vai renomear esse arquivo, deixando apenas php.ini. Sim, salvo. Pronto, ele vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente vai editar ele. Assim que a gente for editar ele, a gente vai buscar pelas extensões que a gente precisa fazer a liberação. Vamos localizar essa primeira extensão. Essa extensão aqui, por exemplo, ela é responsável por fazer requisições HTTP. Ou seja, o que eu indico? Peguem cada uma dessas versões e procurem na documentação do Postgres, porque se a gente for falar de cada uma delas, é demorado, né? É um conteúdo mais extenso e aqui o foco desse vídeo é mostrar na onde que fica as configurações e uma maneira simples de configurar manualmente. Mas cada parâmetro desse vocês devem pesquisar, né? E para conseguirem ganhar mais conhecimento e quando chegarem no mercado de trabalho falar, ó, eu sei liberar as extensões do PHP. Se der algum erro, você entra lá e libera a extensão do PHP e assim por diante. Então, né, a gente vai liberar essa extensão aqui, vai liberar essa outra extensão aqui, né, que é responsável pelo processamento de imagem. Aqui, por exemplo, tem a questão de e-mail, né? A gente não vai liberar, não vou liberar aqui. Caso você vá fazer alguma coisa relacionada a e-mail, entre aqui e libere. Vou liberar essa extensão aqui. A extensão para conectar com o banco de dados MySQL, né? Essa extensão aqui, eu vou realizar a liberação dela, OpenSSL, por conta que alguns frameworks, né, eles precisam dessa extensão. Então eu já vou deixar ela liberada aqui. Aqui eu vou deixar o PDO para MySQL, o PDO para PGSQL, que é o PostGRE, e aqui, né, a extensão apenas do PostGRE. Ok, a liberação de extensões já está realizada, a gente já fez aqui. E agora a gente vai buscar pela palavrinha temp. Opa, aqui. Aqui está descomentado, né? Está comentado no caso, a gente vai descomentar e a gente vai colocar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Igual eu falei, eu vou deixar alguns comandos já pronto para vocês fazerem a configuração. Pronto, editamos, né? A gente vai colocar C2. Windows Temp, que é a pasta temporária, né, de alguns arquivos do Windows. Ou seja, as nossas sessões em PHP elas ficam salvas, elas não são perdidas, elas vão ficar salvas, né, em algum arquivo físico do nosso computador, nosso servidor e assim por diante. Então aqui, né, eu estou dizendo onde elas vão ficar. Então, ok. Agora a gente vai buscar pelo ext, que no caso a gente vai liberar essa extensão também. Ela fica aproximadamente na linha 753. Vamos achar aqui 753. Aqui está ela. A gente vai descomentar e a gente vai deixar ela descomentada. Essa extensão aqui ela é muito importante na questão da instalação, né, de Composer. Se a gente for instalar o Composer, a gente vai ter que ter essa extensão aqui liberada, senão daí ele vai reclamar lá pra gente e vai dar problema. Ok, aqui está configurado e agora a gente já tem o nosso servidor rodando. Nosso servidor já está funcionando, tanto que se a gente quiser programar, né, programar não, porque daí o HTML não é uma linguagem de programação, mas desenvolver um site que seja em HTML, CSS, nosso servidor ele já vai funcionar
para isso, né? Já vai tá ok para isso. Não é preciso um servidor para programar, né, HTML e CSS, mas para HTML e CSS ele já vai funcionar corretamente. A gente vai agora dizer para o servidor que nesta máquina na qual ele está possui o PHP. Então a gente vai salvar esse arquivo aqui que a gente digitou, né, php.ini, e agora a gente vai voltar para httpd.conf. Agora a gente vai buscar pelo add. Tem uma linha aqui, ó, linha 421, onde tem, né, uns add. A gente vai adicionar 3 linhas aqui. Como eu disse, pegue essas linhas, peguem, né, o conteúdo e pesquisem na internet para vocês saberem exatamente o que cada uma faz. Aqui é questão de extensão, aqui é quem vai, no caso, executar e assim por diante. Ok, agora a gente vai adicionar um módulo. A gente vai subir lá para cima nosso arquivo e aqui a gente vai adicionar um módulo, né? Esse módulo aqui ele aponta para essa DDL aqui. Um problema prático que pode acontecer, se você baixar o Node-RED, ele não vai ter esse arquivo. Então na hora que você for reiniciar o servidor, ele vai reclamar dizendo que falta esse arquivo. E daí você pode procurar esse arquivo, até encontrar esse arquivo, baixar esse arquivo, e você não vai conseguir, você joga ele dentro dessa pasta, mas não vai conseguir mexer em nada, por conta que o restante não tem reconhecimento desse arquivo. Então quando você for fazer o download do PHP, baixe o thread e não o no-thread, senão isso pode ocorrer. Esse erro pode ocasionar aí uma dor de cabeça, né? Até a gente entender o que está acontecendo. Agora a gente vai lá para o final do arquivo e aqui no final a gente vai adicionar essas duas linhas, né? Uma apontando para o diretório, né, onde a gente tem o PHP, e outra de timeout, né? Para caso ocorra alguma coisa, não fique rodando e a gente acabe aumentando o processamento no nosso servidor. Ok, agora a gente vai buscar pelo dir module. Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é responsável por buscar qual extensão ele vai carregar primeiro. Ou seja, assim que eu acesso a pasta, né, do Apache, deixa eu voltar aqui. Essa pasta aqui, onde vai ficar os projetos, ele já tem o index.html, que foi aquele arquivo que a gente abriu, né, que a gente digitou aqui, localhost, né, it's ox. Ou seja, aqui, né, o que ele abriu primeiro foi aquele arquivo ponto, né, HTML, devido a essa configuração aqui. Ou seja, leia o arquivo tal, né, e abra ele, vamos dizer assim. Então aqui a gente vai alterar colocando index.php. Caso a gente crie um index PHP lá, primeiro ele vai, né, buscar a extensão .php e depois a .html. É assim que ele vai funcionar. Tem pessoas que colocam default.html, default.php, e daí isso, né, você deve checar também, ver o que você precisa, porque assim, você tem que ver o que você necessita, né, no seu ambiente de desenvolvimento. Se você necessita dessa configuração, então faça, pesquise, busque e assim por diante. Ok, a gente já configurou, então a gente vai salvar esses dois arquivos aqui que a gente editou. Então a gente já informou, né, para o nosso servidor que o PHP se encontra, né, nessa máquina. Então agora a gente vai fechar aqui
e a gente vai buscar aqui por serviços. Aqui em serviços a gente vai ter o nosso Apache. A gente vai reiniciar ele. Se ele reiniciar sem absolutamente nenhum erro, significa que deu tudo certo. Pronto. Ele não deu nenhum problema, então a princípio está tudo correto. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deletar esse arquivo aqui, a gente vai vir aqui, né, criar um novo arquivo, aqui a gente vai digitar, vai abrir as tags PHP, vai digitar aqui PHP info, informações do PHP. Agora a gente vai salvar esse arquivo dentro daquela nossa pasta onde vai ficar os projetos, ou seja, C Apache 24 htdocs. Pronto, aqui que a gente vai salvar. A gente vai colocar index.php. Assim que a gente salvar, ok, né? Ele já salvou. A gente vai vir aqui, tá salvo nosso arquivo, e agora a gente vai recarregar essa página. Pronto, a gente já tem o nosso servidor instalado, reconhecendo, né, que o PHP está na mesma máquina e os dois já estão se conversando, o PHP com o servidor. E aqui está, todas aquelas configurações que a gente alterou, elas estão aqui, ó, MySQL a gente habilitou, PDO a gente habilitou. Se a gente não habilita aquela extensão, ele vai estar desabilitado, entende? Então, é extremamente importante ter esse conhecimento, né, de como os arquivos funcionam para você possuir o seu diferencial dentro do mercado e não simplesmente ter algo pronto e baixar, instalar e depois que ocorrer um erro não saber o que fazer. Então, o intuito desse vídeo é isso. Espero ter ajudado algumas pessoas. Talvez, muito provavelmente, vou trazer o vídeo instalando o Champ também, né? E daí mostrando onde ficam esses arquivos e tudo mais. Não é muito diferente, mas é sempre bom, né, a gente verificar. Qualquer dúvida, daí estarei à disposição. E todos os links, né, que eu acessei e algum script de instalação eu vou deixar na descrição. Beleza? Valeu!